Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, Senhor da glória, porque o Senhor tem mostrado o seu grande poder aqui neste lugar. Pai querido, temos louvado o teu santo nome e entendemos que o nosso louvor tem chegado diante da tua presença em cheiro suave, ó Deus. Agora neste momento, o teu servo que vai ministrar tua palavra, usa conforme a medida do teu Espírito Santo nesta noite. Fala com a tua igreja, é isso que nós te pedimos, ó Pai, no santo e bendito nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Pode assentar-se, por gentileza, e peço que você mantenha a sua Bíblia aberta aí no Salmo de número 19, Salmo que nós vamos usar hoje para meditar na palavra do Senhor. E nós vamos explorar nesta noite esta inspiração que o Espírito Santo deu ao salmista Davi, que é o autor deste salmo, e para que nós possamos extrair uma reflexão para as nossas vidas e uma mudança para a nossa compreensão. E o tema da mensagem é as revelações de Deus. Nós vamos ver aqui Davi nos apresentando pelo menos duas revelações a respeito de Deus e de como ele se manifesta e como Deus se apresenta e como Deus se revela para a humanidade. Os salmos, como nós todos sabemos, são composições poéticas, musicais, que revelam no seu conjunto dessa poesia, desse inário que é utilizado pelo judeu, assim como nós temos a nossa harpa cristã, assim como tem o cantor cristão. Esta é uma coletânea, o livro de Salmos é uma coletânea de louvores das composições inúmeras dos judeus que eles utilizam no culto ao Senhor. E dentre os autores, pelo menos dos 150 salmos, pelo menos 73 foram atribuídos a Davi como autor de salmos. Aqui nós vamos ver, de um modo geral, os salmistas apresentando os seus louvores, seus hinos ao Senhor, expressando vários sentimentos humanos. Nós vamos ver em muitos momentos o salmista expressando, em alguns, como está no Salmo 13, versículos 1 ao 2, expressam lamentos pessoais por situações difíceis, por dificuldades. O salmista, que é o próprio Davi, no Salmo 13, diz, lamentando-se, ele diz: até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o teu rosto de mim? Até quando, Senhor, relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Essa é uma angústia da alma de Davi que eu tenho certeza, não precisa ser profeta, você já fez algum dia na sua vida, questionando Deus: até quando esta tribulação? Até quando vamos passar por isso? Em outros momentos nós vamos ver os salmistas, diversos deles, expressando e descrevendo a bondade do Senhor, como é o caso do Salmo 34, verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 106 e o Salmo 136 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Há salmos também que clamam pela intervenção divina em momentos de perigo, de injustiça, de incerteza. É o caso do mesmo Salmo 34. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então nós vamos ver nos salmos diversas expressões das dificuldades, das emoções, das aflições, das angústias que os compositores expressaram por meio do seu louvor. E no Salmo 19, que é o nosso salmo de hoje, está aqui um cântico, está presente aqui um cântico que Davi, inspirado por Deus, escreve para manifestar e nos ensinar, por meio desta composição, duas maneiras que Deus utiliza-se para revelar a sua presença, revelar a sua natureza, revelar a sua divindade. Nós vamos ver no Salmo 19 duas revelações. Uma que é uma revelação natural, uma revelação que está disponível e à disposição
de todas as pessoas, que podemos chamar de uma revelação universal. E temos aqui contida no Salmo 19 também, uma revelação que é dita, uma revelação especial. Ou seja, especial no sentido de que ela está disponível, mas nem todos alcançarão esta revelação e esta compreensão. Por isso, dita como revelação especial. Então nós vamos ver aqui dos versículos 1 ao versículo 6, está justamente aqui uma revelação natural, e do versículo 7 até o versículo 14, que é o último versículo, nós vamos ver a descrição de Davi desta revelação especial que Deus tem a respeito de si mesmo. E é claro que quando nós falamos dessa revelação que o salmista traz aqui, Davi traz, eu procurarei fazer uma exposição hoje deste texto, ser uma mensagem mais expositiva, me atendo mais ao próprio texto. É claro que nós não falaremos aqui da revelação mais especial de todas elas, que está contida, como descrito pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 1 da carta aos Hebreus, que diz que Deus falou de muitas maneiras e se expôs de várias formas por meio dos profetas, por meio dos patriarcas, revelando-se a si mesmo. Mas, segundo o escritor aos Hebreus diz, nos últimos dias ele se revelou mais intimamente, se revelou mais aprofundadamente por meio de seu Filho. E continua a descrição do escritor aos Hebreus dizendo que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é a exata, perfeita expressão da glória e de quem é Deus para a humanidade. Esta é a mais perfeita das revelações, é a mais completa, é a mais plena. No entanto, aqui no Salmo 19, por óbvio, Davi ainda não tinha o conhecimento desta última e mais especial das revelações. No entanto, ele nos traz duas revelações pelas quais todo ser humano pode compreender e enxergar que Deus existe e que Deus está entre nós. E aí o que nós vamos ver aqui nesta noite, Davi então, no versículos 1 ao 6, vai apresentar a revelação pela qual todos nós seremos indesculpáveis, segundo Paulo diz. Nós vamos ver que é a revelação natural, é a revelação de Deus. Deus se revela e se apresenta para a humanidade por meio daquilo que Ele mesmo criou. Nós vamos ver no versículo 1, e conforme for evoluindo na mensagem, peço que você vá acompanhando verso a verso, porque nós vamos evoluindo no texto para que a gente possa compreender o que Davi está querendo nos trazer. Verso 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós vamos ver aqui, Davi começa, a partir do verso 1 até o 6, a nos mostrar que Deus pode ser visto e está revelado por aquilo que Ele mesmo criou, pelas coisas que Deus fez. Ao analisarmos esse texto, as duas palavras importantes aqui nesse verso 1 estão presentes, a palavra proclamar e a palavra glória. Se nós pudermos reescrever essa primeira parte aqui, conhecendo e entendendo o conteúdo dessa palavra no hebraico, é como se Davi estivesse dizendo assim: os céus revelam de inúmeras maneiras, é o que significa proclamar aqui, de inúmeras formas, de inúmeras maneiras, proclamam a majestade de Deus. E a majestade se aplica aqui à palavra glória. Ou seja, o que Davi está querendo dizer é que os céus, de várias formas, de muitas maneiras, proclamam e anunciam que existe um rei governando sobre tudo, sobre todos e sobre todas as coisas. Existe um rei majestoso que governa as coisas. E isto está proclamado, isto está revelado de muitas maneiras, por meio de todos os sofisticados elementos da criação. Irmãos, quando nós olhamos para a criação, e essa mensagem é uma inspiração
por conta dessa viagem de férias que fizemos. Fomos a um lugar que tem uma natureza belíssima, paisagens maravilhosas, e nós, ao olharmos para aquilo ali, não é possível você olhar para a criação, a beleza das coisas que Deus criou, e em pensar e acreditar e achar que aquilo é obra de um acaso, e que, ao contrário, não existe alguém governando, criando, e que fez todas aquelas belezas, toda aquela sofisticação, um beija-flor minúsculo, pequeno, que bate as asas a não sei quantos batimentos por segundo, e ele permanece parado, fixo, de pé, e com a sua língua consegue alcançar dentro de um néctar da flor. É impossível achar que isso é obra do acaso. É necessário, isso anuncia, isto é uma proclamação, é uma declaração. É uma das inúmeras maneiras que a criação anuncia, dizendo: existe um rei assentado no trono, que governa sobre essas coisas, que estabeleceu isso e que criou isso da forma mais bela, mais complexa e mais sofisticada, como um simples beija-flor aparentemente minúsculo, uma ave pequena, mas que tem um papel extremamente importante em todo o sistema de polinização e de expansão das flores pelas quais ele se alimenta, e ele poliniza, auxiliando inclusive na expansão e na proliferação das flores das quais ele se alimenta. Então, o que Davi está querendo dizer são inúmeras maneiras que a existência de um rei que governa estão reveladas na criação. Mas esta revelação, além de nós contemplarmos sob o ponto de vista do olho natural, a beleza que nós vimos em um belo jardim, em uma paisagem de vales e de montanhas, a beleza que nós vimos de um jardim florido, isso revela que existe um Deus que coordena e que estabeleceu, inclusive no caso das flores, estabeleceu um tempo exato e específico para que as flores brotem, floresçam e logo em seguida murchem. Não é possível achar. Isso é uma proclamação, isso é uma declaração de que existe alguém conduzindo e governando essas coisas. Mas o texto ainda é mais profundo, porque ele diz, além de ser de inúmeras maneiras que a presença de Deus, a majestade e o governo de Deus são anunciados, ele não é apenas anunciado, essa existência e esse governo de Deus não é apenas anunciado naquilo que nós vemos, porque o texto diz que os céus, no plural, os céus anunciam de inúmeras maneiras. E aqui nós precisamos entender os céus não apenas como esta realidade criada que nós conhecemos, como nós podemos ver uma árvore, você pode ver um belo rio, você pode se encantar com o encontro das águas e ver nestas coisas a glória de Deus sendo manifesta. Mas o texto diz, e Davi, inspirado, compreende que não é apenas isso que eu consigo enxergar com os olhos naturais, que proclamam, que anunciam a glória de Deus. Os céus também anunciam. Se nós compreendermos esta linguagem como sendo a criação que eu vejo e a criação que eu não vejo, então entenderemos que tudo o que eu vejo e o que eu não vejo proclamam a glória de Deus. Nós vamos ver o profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, ele vai se encontrar com Deus e ele, na sua declaração, ele diz: os meus olhos viram o rei assentado num alto e num sublime trono. Aquele alto e sublime trono que Isaías estava contemplando era o céu dos céus, o céu da habitação de Deus, ou seja, é um desses vários céus que o texto diz. Segundo os teólogos dizem, nós temos pelo menos 3 céus: os céus da habitação de Deus, o céu do universo, a galáxia, que nós conseguimos ver por meio dos telescópios, desses grandes aparelhos que conseguimos enxergar, e existe o céu por onde o avião passa, que nós conseguimos enxergar. Então, aqui Isaías contempla o rei majestoso que Davi está dizendo aqui, assentado neste trono que está nos céus. E qual é a manifestação e a proclamação da existência de Deus neste céu e neste lugar que Isaías vislumbra? Ele vislumbra uma das criaturas de Deus,
algumas das criaturas de Deus, chamados serafins, que estão lá proclamando, como Davi diz, de inúmeras maneiras. E a maneira que os serafins anunciam a glória e a existência de Deus é: o Senhor é santo, 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 santo. Então toda a criação anuncia e proclama de inúmeras maneiras a existência de que há um Deus assentado num trono, há um rei majestoso governando sobre céus, terra e embaixo da terra. O Senhor é quem governa. O salmista está nos dizendo aqui: todas as coisas, tudo o que existe, de inúmeras maneiras proclamam que Deus é o governador, o regente, o rei sobre todas as coisas. E essa ideia também, quando ele diz, os céus proclamam a glória de Deus, ou seja, não é só lá no céu da habitação, onde está o alto e sublime trono de Deus. Não é apenas lá que se anuncia que Deus existe, mas ao contemplarmos por meio dos telescópios as galáxias, o universo que está em expansão, e ao ver esta grandiosidade, isto está anunciando, deve existir, Deus está neste negócio para coordenar esta aparente desordem que há no universo, mas existe alguém que coordena e que governa esta aparente desordem. Ele está lá. Mas também o céu que nos pertence, que nós conseguimos contemplar naturalmente, também anuncia as obras das suas mãos. Portanto, de várias e inúmeras maneiras, Deus deixou rastros na criação para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que nós pudéssemos contemplá-lo. A mesma ideia desse texto, do versículo 1 ainda estamos, nos mostra que esta revelação de Deus é como se fosse esta proclamação de inúmeras maneiras, esse anúncio da glória e da obra de Deus, ela é feita de tão abundante, de tal forma, de várias maneiras, que é como se equiparasse a uma cachoeira, as águas de uma cachoeira que são derramadas de alto a baixo, de forma profusa, muitas águas descendo como águas que jorram, revelando de várias maneiras esta presença. Por isso, nós não podemos perder de vista que mesmo havendo esta revelação, que é abundante, que é como uma cachoeira, como uma água que jorra do alto a baixo de uma cachoeira, ainda assim, muitos estão despercebidos, estão desatentos da presença de Deus, estão com seus olhos fechados e não conseguem perceber e enxergar o eterno nas suas vidas. Verso 2, além de nós termos esta compreensão de que esta revelação ela é ampla, de inúmeras maneiras, ela é torrencial como as águas de uma cachoeira, o verso 2 vem nos dizer, um dia declara isso a outro dia. Esta revelação é contínua. Todos os dias o Senhor renova esta forma de se revelar para nós. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos e às vezes estamos aflitos e às vezes estamos entristecidos por algo, perceba a Deus. E eu, antes de viajarmos, antes de sairmos, ministrava sobre isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, Isaías capítulo 55, quando nós às vezes estamos vendo apenas as lutas e as tribulações e não percebemos que Deus está conosco, inclusive nesses momentos. Quando estamos pelos vales, pelos momentos de tribulação, se Cristo, como cantamos, se Cristo comigo vai, eu não temerei, porque Ele está comigo. Mas nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes estas revelações que são diárias, das coisas que foram criadas, estão ali para nos lembrar que existe um Deus que está controlando inclusive a queda de uma folha, inclusive o desabrochar de uma flor. Quanto mais Ele não cuidará da minha angústia, quanto mais Ele não cuidará da minha aflição, não posso vê-lo já que Ele faz tudo isso, eu tenho que ter a percepção de ver, Ele está comigo neste momento. Esta revelação de inúmeras maneiras, ela é feita por várias maneiras e continuamente. Fazendo uma analogia, todos os dias Deus está se revelando por meio dessas coisas criadas. Fazendo uma analogia com um detetive que investiga uma cena do crime, que investiga um local onde aconteceu um fato.
É como se Deus deixasse nas coisas que Ele criou, é como se Deus deixasse a sua impressão digital, é como se Deus deixasse registrado para que todos aqueles que olhassem para essas coisas criadas, eu estou aqui, isso aqui é obra minha, isso aqui foi eu quem fiz isso. Nós precisamos então, irmãos, ter a perspicácia, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para enxergar que Deus nos cerca, Deus nos guarda, Deus está ao nosso redor, Deus está conosco. Precisamos no nosso dia a dia ter a compreensão de que Ele está se revelando a nós dia após dia. Ele diz que um dia faz declaração a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Todos os dias o Senhor está revelando a sua graça, todos os dias o Senhor está se revelando a nós, todos os dias o Senhor está se apresentando por tudo aquilo que Ele fez, Ele está mostrando as suas digitais. Ei, olha para os lírios dos campos, não foi o que Jesus falou? Olha para as aves dos céus. Jesus está falando isso trazendo os seus discípulos para olharem para a criação e se lembrarem. Deus cuida dessas coisas que Ele criou. Não cuidará Ele de vós, que sois mais preciosos do que as aves, que sois mais belos do que os lírios? Veja que a declaração de Jesus no Novo Testamento traz os seus discípulos para enxergarem Deus nas coisas que Ele criou. Por quê? Porque as suas digitais estão presentes nas coisas que Ele criou. Inclusive você. Você é obra de Deus. Você é a criação de Deus, feito à sua imagem e à sua semelhança. Em você está impressa a digital: tu és meu. Dia após dia, quando você acorda e depois você dorme. Por isso que eu gosto de fazer essa oração com a minha filha todos os dias. Em paz eu me deito e logo eu pego no sono, porque eu sei que só tu, Senhor, podes me fazer repousar em segurança. Isso é me lembrar de que Ele está comigo, que a sua presença está comigo dia após dia. No entanto, mesmo havendo esta constante e contínua revelação das coisas mais simples, o problema é que nós queremos coisas complicadas. Se alguém chegar aqui e propuser para você: suba lá no Monte Everest e tu encontrarás Deus, vai fazer fila, tenho certeza, porque olha, vai ser uma subida de aventura, arriscada. Vai ter gente que vai correr e vai se arriscar para subir o Everest porque Deus está lá. Mas se alguém disser: faça o seguinte, fecha a porta do teu quarto, ajoelha-te e ora ali ao teu Deus em secreto, que Ele te vê, ali Deus está contigo, a fila já diminui consideravelmente. Nem todos vão fazer vão promover este encontro com Deus. Por quê? Porque a gente gosta de coisa complicada. O pastor Jacó aqui está fazendo a defesa em causa própria. Vem para a escola dominical para você encontrar Deus também. Deus está na escola dominical, irmão. Se você não sabia disso, fique sabendo hoje. Mas a gente quer coisa complicada. E Deus é tão simples. Apesar de ser um Deus tão poderoso, tão majestoso, tão grandioso, tão inatingível, ao mesmo tempo Ele consegue fazer este milagre de ser inatingível, inalcançável. Ao mesmo tempo Ele é alcançável, ao mesmo tempo Ele se faz compreender, Ele se rebaixa, porque Ele é o Criador de todas as coisas, mas Ele se rebaixa para se relacionar conosco, que somos criaturas feitas do pó. Que majestade, que glória! Então, irmãos, Deus revela de inúmeras maneiras. Às vezes nós queremos a revelação de Cristo, a revelação de Deus, por meio do reteté. Se vier um pastor aqui gritando, pulando e dizendo para você, apontando aqui lá no final do culto ali, Deus está te falando isso. Deus está aí, o Senhor usa esse pastor é labareda de fogo. Mas se Deus vem e fala mansamente, humildemente, por meio de uma pessoa simples, dando um testemunho simples, não, é simples, Deus não está nesse negócio. Não despreze
as coisas, nos seus pequenos começos, foi a exortação do profeta para o povo, quando estava voltando para Jerusalém, logo após o cativeiro babilônico, quando viram aquele cenário de desolação em Jerusalém. Comece pelo pouco, comece a encontrar Deus e a enxergar o Senhor nas coisas que Ele criou dia após dia. Todo dia, você tem uma planta, tem uma flor na tua casa, olha para aquela flor e todo dia peça a inspiração do Espírito Santo do Senhor para que você tenha uma ministração, porque por aquela flor, meu irmão, não estou aqui fazendo panteísmo, que cada uma das coisas criadas é um Deus, não é isso, mas cada uma das obras de Deus, cada uma das coisas que Deus criou, revelam uma faceta, uma forma da graça e da misericórdia de Deus para comigo. Ao olhar para uma flor que é frágil, que se vier um sol mais forte, a flor vai murchar, mas Deus cuida, Ele faz com que o sol não brilhe tão fortemente a ponto de secar aquela flor, a não ser no momento adequado. Isso deve me fazer lembrar que Deus cuida de mim nas mínimas coisas da minha vida. É uma revelação diária, constante, contínua. Ao mesmo tempo, o verso 3, é uma revelação que não tem discurso, é sem palavra, e não se ouve a sua voz, é um discurso silencioso, se eu puder usar essa figura de linguagem, é uma palestra muda, é uma eloquência, é uma fala de Deus, sem dizer nenhuma palavra, todos os dias. É isso que o salmista está dizendo. Olha, as coisas que Deus criou falam silenciosamente, falam sem declarar nenhuma palavra, nenhuma linguagem, e mostram para nós que o Senhor existe e Ele cuida de mim. Irmão, é isso que nós precisamos entender. É um discurso silencioso da presença de Deus, é uma revelação com uma fala silenciosa, sem falar muita coisa, sem palavras, mas ao mesmo tempo nós vamos ver que fala muito aos nossos corações. E o salmista, no versículo 5, ele vai justamente nos mostrar, versículo 4, versículo 5, ele pega um elemento da criação e mostra com a sua inspiração como a criação está dando um testemunho, como a criação de Deus está falando e nos ensinando e fazendo um discurso para nós, mostrando que Deus existe. Ele usa o sol. Ele diz no versículo 5 que como o sol, final do verso 4, ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento e como um herói se alegra a percorrer o seu caminho, sai de uma extremidade dos céus e percorre até outra extremidade, e nada se esconde do seu calor. O que ele está dizendo aqui é o sol como um símbolo de um noivo. E temos que entender que na cultura judaica e oriental, o noivo é quem entra ao encontro da noiva. Nós aqui no Ocidente invertemos um pouco a lógica. Aqui o noivo aguarda e a noiva vem ao encontro do noivo. Lá, ao contrário, Davi está usando aqui o sol como esta figura de um noivo garboso, de um noivo belo, de um noivo pujante, que sai do leste ao oeste, do nascente ao poente, do oriente ao ocidente. Tem até um hino antigo que fala isso, né? Como um sol que nasce no oriente e se põe no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, nós vamos ver as Escrituras completamente revestidas de linguagens visuais por meio da criação para nos ensinar as verdades espirituais que eu não enxergo. Esta é a grande sabedoria de Deus. Ele usa as coisas que eu conheço, que eu consigo ver ao natural, para compreender as coisas que eu não vejo e que estão no espiritual. Como você vai compreender o que é espiritual se você ainda não conseguiu contemplar a glória e a presença de Deus naquilo que é material, natural, humano, simples? Davi apresenta o sol como este elemento
esse noivo que se apresenta glorioso, que se apresenta majestoso, revelando a glória de Deus. E aqui tem um exemplo de uma conversa entre um rabino e um imperador romano que desejava conhecer e saber quem era o Deus daquele rabino. Ele perguntou: mostra-me o teu Deus, o rabino, que eu vou então adorá-lo. Aí o rabino: tá bom, amanhã, quando for meio-dia, nós vamos lá para fora do teu palácio e eu vou te mostrar o meu Deus. O imperador: beleza. Chegou no dia seguinte, meio-dia, sol a pino. Meio-dia o sol está mais forte. O rabino perguntou falou para o imperador: faça o seguinte, você consegue olhar para o sol por 10 minutos? É impossível. Olhar para o sol por 10 minutos, eu vou ficar com a cara toda, o rosto todo, o olho todo fechado, não vou conseguir enxergar. Aí o rabino responde: pois é, tu não consegue enxergar o embaixador de Deus, que é o sol, quanto mais enxergar e ver Deus na sua glória, na sua plenitude. Resumo da ópera: a gente não consegue ver que Deus coordena e governa todas as coisas pelas coisas simples que foram criadas. Nós vamos querer ver coisas maiores ainda? Como será possível isso? Davi então compreende isso, e Paulo, entendendo esta lógica, no Romanos capítulo 1, verso 19 e 20, diz: olha, esta revelação natural, ninguém vai poder dizer: nunca te conheci, Deus, nunca ouvi falar de ti. Paulo, em Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, olha só, os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder de Deus, a natureza divina, tudo tem sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Portanto, tais homens que não enxergaram Deus nessa mensagem universal, ampla para todas as pessoas, serão indesculpáveis naquele grande dia, quando vão chegar perante o rei e dizer: mas eu não ouvi falar de ti. Peraí, o sol nascia e se punha todos os dias e tu não me conheceste? É isso que a palavra de Deus nos diz. Essa é a primeira revelação mais simples. A segunda revelação que Davi traz aqui é uma revelação mais especial, é a revelação de Deus que se apresenta por meio das Escrituras. A revelação natural fala aos nossos olhos aquilo que você consegue enxergar. A revelação especial de Deus vem falar aos nossos ouvidos. A diaconisa Rosilene aqui trouxe um texto justamente disso: bem-aventurado aqueles que ouvem as minhas palavras e as guardam. Jesus adverte aos seus ouvintes a respeito disso. É a mesma coisa aqui. Davi, a partir do verso 7 até o verso 14, vem trazer esta revelação especial deste Deus que fala e que se manifesta e que se faz conhecer por meio da sua palavra, por meio das Escrituras, produzindo fé por meio das suas palavras. Haja visto que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir não é qualquer coisa, mas é o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Portanto, a palavra de Deus que Davi começa a exaltar aqui, ele vai dizer, trazer vários sinônimos para esta palavra. Ele vai dizer que ela é lei, verso 7, ele vai dizer que é testemunho, ele vai dizer que a palavra de Deus, as Escrituras, são preceitos, são mandamentos e são juízos. E ele traz algumas qualificações para esta revelação de Deus. A palavra de Deus tem qualificação, segundo Davi traz aqui. É claro que aqui nós estamos esgotando tudo que a palavra é. A palavra é uma espada de dois gumes, como Paulo adverte a Timóteo. A palavra de Deus, ela é apta para dividir a espinha da medula, ela é apta para dividir os pensamentos. Isso são qualificações da palavra. Mas Davi traz aqui 5 qualificações das Escrituras. Ele diz que ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura e ela é eterna. Isso estão nos versos 7, versos 8 e verso 9. Veja o que ele diz: a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel, palavra de Deus. Verso 8: os preceitos do Senhor são retos, a palavra de Deus é reta.
E o verso 9: os juízos do Senhor são verdadeiros. Ele é eterno. Nós vamos ver então que dentro dessas qualificações, meus irmãos, a palavra de Deus não é perfeita, significa que não tem erro, é inerrante, é uma revelação sem erro qualquer, é uma revelação que, apesar de ter sido escrita por homens, não é originária de homens. Os homens que dão nome aos livros da Bíblia foram inspirados pelo Espírito do Senhor, mas quem é o autor das Escrituras é o próprio Deus. Ela é inspirada pelo Senhor para que homens santos pudessem falar por meio das Escrituras. Por isso a lei do Senhor, a palavra de Deus é perfeita, não contém erro, não tem engano, ela não erra, ela é inerrante, mas ao mesmo tempo ela é fiel. Ela não falha, irmãos. Então, esta é uma revelação mais aprofundada do que a natural. A natural me revela que Deus existe. A revelação especial por meio das Escrituras me revela quem Deus é, o caráter de Deus. Se a palavra dele é inerrante, ela é perfeita, significa que o autor desta palavra é perfeito. Se a palavra dele, o testemunho dele é fiel, significa que o autor dessa palavra também é fiel, não vai falhar contigo. O Senhor não falha conosco. Podem passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Isso nos revela, é uma revelação de quem é Deus para com as nossas vidas. A palavra de Deus, enquanto sendo algo fiel, a palavra de Deus também é profética. Ela nos revela, ela nos mostra o que aconteceu no passado, as profecias que se cumpriram no passado. Ela nos mostra, e podemos ver nela, as profecias ditas por Deus sendo cumpridas no presente, e elas apontam para profecias que acontecerão no futuro. E pelo fato de ela ser fiel, tudo que está escrito nela vai acontecer. Por isso é uma revelação mais especial, irmãos. Se nós usarmos aqui, inclusive tem um teólogo que fez uma probabilidade. Se eu pegar uma moeda e marcar uma moeda de R$1 e colocar uma marcação nela e pegarmos um estado brasileiro no tamanho do estado de Sergipe, vamos supor que eu encha o estado de Sergipe com moedas de R$1. Eu pegue uma moeda de R$1 e faça uma marcação e misturo no meio dessas moedas espalhadas no estado de Sergipe. Eu venha, pegue um homem, vende o rosto dele, deixo ele vendado e jogo lá no meio do estado do Sergipe. Vai procurar a moeda marcada. Ele diz o seguinte: assim é a probabilidade das Escrituras falharem. A probabilidade daquele homem achar aquela moeda marcada numa região, num território do tamanho do estado do Sergipe, a mesma probabilidade de ele achar ali é a mesma probabilidade das Escrituras e tudo que ela profetizou ter acontecido pelo acaso acontecer. Significa o quê? Não é obra do acaso. O que as Escrituras dizem e o que está acontecendo no mundo não é probabilidade, não é acaso, não foi por coincidência, foi porque Deus é autor da palavra. Deus é quem é o responsável por cumprir fielmente aquilo que aqui está dito. A palavra de Deus é fiel, mas a palavra do Senhor também ela é reta. E esta expressão reta significa que Deus, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, o Santo, o Altíssimo, mesmo assim, Ele consegue agir com misericórdia, Ele consegue agir com compaixão em relação a nós homens, que somos imperfeitos e somos de barro. Ele é justo. Ele não aplicará a nós a mesma penalidade aos anjos que caíram em rebeldia, como é o caso de Lúcifer. Porque a nós, Ele consegue trazer a sua justiça a um ponto de aplicar graça e misericórdia para pessoas imperfeitas, impuras, pessoas que são barro. Porque o Senhor olha para nós, o salmista diz, olha para nós segundo as infinitudes das tuas misericórdias, porque tu sabes, Deus, que nós somos barro. Tu sabes que nós somos pó. A palavra de Deus nos revela este Deus que é reto e justo e misericordioso. Portanto, esta revelação é mais especial, porque se a palavra dele é reta, justa, equilibrada,
o autor desta palavra também é justo, também é misericordioso e vai tratar cada um segundo as suas obras. Mas ela também é pura. Irmãos, a palavra do Senhor é pura. E se ela é pura, ela é sem manchas, sem mácula. Ao mesmo tempo também podemos aplicar aqui, ela é inerrante, se ela não tem erro e ela é pura, ela também é purificadora. Se ela é pura, ela também tem a capacidade de nos purificar. O salmista no Salmo 119, verso 9 diz, ele faz uma pergunta e traz a resposta: como poderá um jovem purificar o seu coração e os seus caminhos? Guardando as palavras de Deus e colocando-as em prática. A palavra de Deus, porque ela é pura, ela purifica as nossas almas. Irmãos, mas além disso, além desses atributos, além dessas qualificações da palavra de Deus, ela também produz alguns efeitos na tua vida. Portanto, irmão, leia a palavra, pelas misericórdias do Espírito Santo, tenha contato com as Escrituras, tenha contato com esta revelação especial de Deus, porque ela vai te tornar perfeito, apesar de você ser imperfeito, ela vai te tornar fiel, apesar de sermos infiéis, ela vai te justificar, apesar de sermos injustos, ela vai te purificar, apesar de sermos impuros. Mas ela também tem um efeito de produzir em nós restauração da alma. Verso 7 de novo. Olha o que ele diz no verso 7. A lei do Senhor é perfeita, e como efeito dessa perfeição, ela restaura a tua alma. Quantas pessoas você já viu por aí que eram devassos, eram pessoas completamente perdidas, pessoas completamente lançadas no lamaçal do pecado, encontraram-se com Jesus e imediatamente as suas almas foram restauradas, o seu proceder foi mudado. Olha o exemplo da mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada. O Senhor Jesus deu uma palavra para ela e a alma dela foi restaurada. Ela foi liberta da morte, mas ela encontrou a salvação e a sua alma saiu restaurada. E Jesus diz: vá e não peques mais, porque a palavra de Deus restaura a alma. Mas a palavra de Deus, verso 8 diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra do Senhor produz alegria. Você está triste, está desesperançado, acerque-se da palavra de Deus, envolva-se com as Escrituras, leia a palavra de Deus e você terá alegria que excede todo entendimento. Você fará brotar de dentro de você, do seu coração, uma alegria. Por mais que as situações e as circunstâncias estejam difíceis, o Senhor, por meio da sua palavra, produz alegria. E além do mais, a palavra do Senhor é pura, e como consequência ilumina os teus olhos. Este é o efeito da pureza. Ela é pura, é a qualidade da palavra, é a qualidade das Escrituras. E qual é o efeito da pureza? Produz em você a abertura dos teus olhos. Faça com que os teus olhos sejam abertos. Senhor, eu não estou vendo a tua presença aqui. Leia a palavra e você vai ver o Senhor na prova contigo. Senhor, eu só estou vendo o deserto, só estou vendo dificuldade. Chama o profeta Eliseu, vai ler aquela passagem ali, você vai ver: Senhor, abre os meus olhos da mesma maneira que o Senhor abriu os olhos de Geazi e percebeu que o Espírito do Senhor, existiam inúmeros anjos ao nosso lado. A palavra do Senhor abre os teus horizontes, ela amplia as tuas perspectivas, você consegue ver coisas além do alcance. Aquele que é de Deus, a tudo discerne, mas aqueles que não são de Deus não conseguem discernir e compreender nada, porque os que são de Deus são aqueles que guardam as palavras. E para nós encaminharmos para o final, nós vamos ver aqui o valor da palavra de Deus. Davi, verso 10. A palavra, elas são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que o muito ouro puro. E mais doce do que o mel que goteja dos favos. Pergunta aos irmãos: Davi era pobre? Ou era rico? Não era rico não, Mário, era muito rico. Ele era muito rico. A oferta que ele deu lá no final de Crônicas, ali para oferecer para o templo, aquilo equivaleria a milhões.
de dólares se fosse comparado para os dinheiros, as moedas atuais. Mas olha o que Davi diz: a palavra de Deus é mais valiosa, não é do que qualquer ouro, não. Ele diz, é mais valiosa do que muito ouro puríssimo. Tem uma versão que diz isso. Ela é mais preciosa. Quem está falando isso é um homem milionário, irmãos. E aí às vezes a gente está aqui, não, o que vai me fazer feliz é ter dinheiro, é ter um emprego melhor, é ganhar um salário maior, Quem está falando da palavra, aí acha que não. Agora, isso acontece muito, meus irmãos. Pessoas estão, às vezes, vou usar a expressão popular, estão puxando a cachorrinha. Aí vem para as reuniões de oração, aí vem para as reuniões de consagração. Senhor, abre uma porta. Aí quando Deus abre a porta, esquecem-se de Deus, vão para outros caminhos. Irmão, será que a gente precisa estar o tempo todo na prova para ficar nos pés do Senhor? Aqui é um homem milionário enxergando na palavra de Deus algo muito mais valioso e muito mais precioso de que qualquer salário, qualquer remuneração, qualquer recompensa humana. A palavra de Deus é muito mais preciosa do que o ouro puro. E ele ainda faz uma analogia sobre o paladar, sobre o sabor. Ela é muito mais saborosa do que o mel. Ela é muito mais saborosa do que os favos, do que o mel que goteja dos favos. Ela é doce, é aprazível de comer, é agradável ao paladar e é preciosa. Irmão, vamos valorizar a palavra de Deus, vamos ter contato com a revelação especialíssima da palavra de Deus. Versos 11 ao 14 nós vamos ver o poder desta palavra, a recompensa para quem segui-lo. Verso 12. Verso 11, também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los os mandamentos. Quem pode discernir os meus próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. A palavra do Senhor produz recompensa, produz advertência em nós, para que nós possamos nos desviar dos nossos maus caminhos. Por meio da palavra de Deus, nós seremos conduzidos pelas águas tranquilas. Nós seremos levados a pastos verdejantes. Pela palavra do Senhor, nós nos desviaremos do mal e aprenderemos o caminho da justiça. E pela palavra de Deus, ela me ajuda a compreender e a discernir os meus erros e os meus próprios pensamentos. Quanto mais eu examino a palavra, quanto mais eu leio a palavra, mais a palavra me examina. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu examino, mais eu estarei examinando a minha própria alma, porque a palavra de Deus, ela é um exemplo, um paradigma de conduta, e ela vai fazer com que eu seja examinado por ela. Ela revela as minhas faltas, ela me apresenta um Deus que está disposto a perdoar as minhas faltas. É o que ele diz aqui: absolve-me dos meus erros mais ocultos. Irmão, tem um texto que agora não lembro se é um salmo, mas que diz assim: as pessoas sem conhecimento de Deus tropeçam e não sabem nem em que estão tropeçando, erram e não sabem nem naquilo que estão errando. Quando eu tenho contato com a palavra, eu começo a descobrir e começo a ver os meus erros, porque eu sou examinado por ela, e começo a me desviar dos caminhos maus. Então, aqui Davi está fazendo uma oração: Senhor, eu estou estudando a Tua palavra, me acercando da Tua palavra, mas eu ainda não conheço a Tua palavra plenamente, portanto ainda existem erros na minha alma que são ocultos, inclusive a mim mesmo, mas a Ti são revelados. Portanto, Senhor, me perdoa desses meus erros ocultos, absolve as minhas falhas. Eu ainda estou caminhando em direção a conhecer mais de Ti, como diz o profeta: e conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se nós precisamos ter este desejo, irmãos, de perseguir em conhecer ao Senhor, e a palavra de Deus é o caminho, mas a revelação que me dá de conhecer ao Senhor de uma forma mais plena. Por meio dela eu alcançarei a revelação máxima, que é o Senhor Jesus na minha vida. Ela me guarda da arrogância, da soberba. Você já viu aquele irmão, o falso humilde? Ah, não, eu sou humilde.
eu sou uma pessoa simples, e se orgulha da sua aparente simplicidade e aparente humildade. É o falso humilde. Tem aqueles que se acham mais do que devem, né? Por isso Paulo diz: a ninguém olhe para si mesmo com um olhar mais precioso. Ninguém se ache mais do que deve ser. É o que Paulo diz. Todo mundo coloque o seu irmão numa posição mais elevada do que a si mesmo. Paulo recomenda à igreja. Aqui Davi está pedindo: Senhor, guarda o teu servo da arrogância. O Senhor abomina o arrogante. A palavra de Deus mostra em mim a arrogância que há em mim. É com a palavra de Deus que me revela um Deus humilde. É a palavra de Deus que me mostra um rei que andou sobre um jumentinho. É a palavra de Deus que mostra um rei que, ao invés de ter uma coroa de glória, recebeu uma coroa de espinhos. É a palavra de Deus que mostra que um rei justo, majestoso e poderoso se entregou pelos injustos, pecadores. É a palavra de Deus que faz com que eu enxergue no meu Salvador a humildade que eu preciso ter. Por isso Paulo fala em Filipenses que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não subiu ao seu coração o fato de ser Deus, humilhou-se, tomando forma de homem, e ao tomar forma de homem humilhou-se, mas ainda levando sobre si a morte da cruz, pelo que Deus, quando ele ressuscitou, o exaltou sobremaneira, diz Paulo continuando, e agora ele está assentado à destra de Deus, e diante dele todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas o arrogante precisa descer na humildade. E a palavra mostra a minha soberba, a minha arrogância, a minha autossuficiência. Não, eu sou pastor, eu estou ileso a qualquer dificuldade. Eu sou dirigente do círculo de oração, eu sou isso, eu sou aquilo. Arrogante. Seja humilde. A palavra de Deus vai te mostrar que o teu Salvador humilhou-se, lavando inclusive os pés dos seus discípulos. E disse para Pedro: se eu não lavar os teus pés, Pedro, tu não tens parte comigo. Irmãos, e olha que Davi, finalizando o versículo 14, Davi não tinha compreensão ainda de Jesus, mas explorando o texto aqui, nós vamos entender a profundidade do conhecimento de Davi a respeito de Deus. Ele conhecia Deus verdadeiramente. E ao final, esse versículo 14 fecha e arremata, compreendendo que Deus revela-se abundantemente, de várias maneiras, por meio da criação, e pela sua palavra. Eu vejo um Deus puro, eu vejo um Deus fiel, eu vejo um Deus misericordioso, eu vejo um Deus justo, eu vejo um Deus que cuida de mim, eu vejo um Deus que tem uma palavra preciosa. Ele diz: Senhor, então agora, diante disso, e diante que tu sabes todas as coisas, o verso 14 eu chamo aqui de um verso da coerência. Tendo esta compreensão desta revelação natural, esta compreensão desta revelação especial, Senhor, tão somente o que resta a mim? O que resta a você, sabendo dessas coisas? Ainda mais você que hoje conhece a revelação máxima, que é o Cristo Jesus. Se Davi fez essa oração no verso 14, quanto mais nós não devemos fazer isso, que conhecemos a Jesus como nosso Salvador. Ele diz: Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Olha só, se os céus proclamam a glória, Deus está ali. Se o firmamento anuncia o Senhor, Deus está ali. Se a criação proclama a existência de Deus, Deus está ali. Então, Senhor, o que eu falar aqui está valendo. O que eu declarar publicamente vai ser conhecido de Ti. Ele pede coerência. Senhor, um Deus que está presente em todas essas circunstâncias, a minha fala, o que eu falar, o que eu declarar, precisa ser agradável a esse Deus. Mas ao mesmo tempo, um Deus que sonda, um Deus que conhece, um Deus que muda e conhece a realidade interior da minha vida, eu também preciso ter uma mente que seja agradável ao Senhor. Por isso ele diz: as palavras da minha boca, ele está falando a respeito do teu discurso.
Quantos crentes falam tão bonito, mas o pensamento é tão contrário à palavra de Deus. Aplicando o que Jesus falou para os fariseus, muitos são sepulcros caiados. Falam bonito, o discurso é correto, estão até falando a verdade, estão até falando a palavra de Deus que é verdadeira, mas os pensamentos e o meditar do coração é maligno. Está pregando aqui, mandando recado lá para o banco. Você já viram o pastor que faz isso? Que manda recado para a ovelha do púlpito? Já ouviu, pastor Esmeraldo? Já ouviu, pastor Jacó? Pastores que mandam o recado do púlpito e diz assim: Jeová vai te pegar, crente. Dá o exemplo e aí ele sabe que ele está indicando para aquela pessoa. Chicote de Jeová vai te pegar. Ele está falando algo porque o seu meditar do seu coração é raivoso. Ele quer se vingar daquela pessoa. Tem gente que é pior do que isso ainda. Está falando linda e belamente na tua frente. Ô, meu irmão, estou contigo. Quando vira as costas, Satanás tinha que pegar esse camarada e dar um chacoalha nele. Aí quando vai para a tua frente, oi, irmão, como é bom te ver por aqui, que agradável estar na tua presença. E quando vira as costas, se eu te pego, vou te detonar, vou fazer a tua caveira para o pastor, vou fazer... Por quê? O meditar, aquilo que é o secreto. Davi, entendendo a manifestação de Deus, ele, Senhor, o que eu faço publicamente e o que eu faço intimamente, que essas coisas sejam agradáveis a Ti, Senhor. Coerência, irmão. Foi o que Jesus falou. Olha, a lei diz que o adultério tem que ser consumado, mas eu vos digo que se você olhar, meditar do coração, se você olhar desejando e cobiçando a esposa ou o marido do outro, o que Jesus diz? Já adulterou. Irmão, a graça tem que ser vivida com responsabilidade. Por isso, esta oração de Davi tem que ser aplicada a nós. Senhor, que o meu falar e o meu pensar sejam agradáveis a Ti, sejam condizentes com a vida de alguém que Te conhece. As palavras muitas vezes são belas e encantam os homens, porém os pensamentos são impróprios, maus perante os olhos de Deus. Davi pede: Senhor, sejam agradáveis. Apesar de tudo isso, irmãos, Davi, olhando para a obra da criação, conheceu um Deus que é firme, conheceu um Deus que é constante, conheceu um Deus e viu a revelação de um Deus perene, eterno, imutável e que é um abrigo tal qual uma rocha. Por isso ele diz: Senhor, Tu és minha rocha. E ao ter contato com a revelação especial da palavra de Deus, olhando para as Escrituras, a Davi foi revelado um Deus que restaura, foi revelado um Deus que dá sabedoria, foi revelado um Deus que purifica, foi revelado um Deus que ilumina os olhos, foi revelado um Deus que é galardoador, foi revelado um Deus que absolve, que perdoa as nossas iniquidades. Conhecendo esse Deus assim, ele declara: também Tu és o meu Redentor. Quem é Deus para você, irmão? Para nós fecharmos: Tu és a minha rocha e Tu és o meu Redentor. Qual o nível da revelação de Deus para você hoje? Você tem conhecido a Deus? O teu pensar, o teu meditar tem sido agradáveis ao Senhor? A tua vida tem sido um espelho para revelar a glória de Deus? Quero te convidar a ficar de pé. E se há alguém que nesta noite deseja fazer uso da oração do versículo... Qual foi o versículo que ele diz aqui? Versículo 12: absolve-me dos erros que me são ocultos. Hoje é noite do Senhor te purificar e te perdoar. Hoje é noite do Senhor revelar para ti a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão. E sobretudo, quando Ele nos perdoa, Ele revela o seu amor para conosco, Ele revela a sua graça para conosco, Ele revela a sua misericórdia para conosco.
Ele revela que Ele cuida de mim e os olhos dele estão atentos para te enxergar. O Senhor está aqui para se revelar para você como um Deus que é purificador se você está na iniquidade. Ele está aqui para se revelar a você como um Deus que quer ser fiel, mesmo você sendo infiel a Ele. Ele está aqui para trazer a máxima, que não foi o alvo da ministração de hoje, mas a máxima das revelações. Ele quer revelar Cristo Jesus na tua vida. Ele quer revelar a sua glória sobre você. Vem aqui. Eu sei que ainda tem mais gente para vir aqui, que precisa experimentar de uma glória, de uma revelação de Deus, que precisa conhecer este Deus purificador, este Deus que se apresenta. Irmão, peça para Deus abrir os teus olhos nessa semana. Ah, pastor, o senhor está muito sensível, muito poético. Irmão, olha para uma florzinha, aquele louvor das crianças. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha, para cantar, feche os olhinhos para... Por isso que, irmão, é por isso que Jesus diz: se vocês não se tornarem simples como uma criança, não poderão entrar no reino dos céus. Por isso que Deus se preocupou em fazer uma revelação tão simples, tão natural, para que todos nós pudéssemos ser tocados por Ele, dizendo: eu estou aqui, eu estou presente. As muitas águas não vão te afogar. Se passares pelo fogo, eles não vão te queimar. Deus usa essas expressões para mostrar para nós: Ele está contigo. Papai dizia uma passagem: eu estou contigo e não abro. É assim, é Deus contigo. E Ele faz isso todo dia. Ele fez hoje. Irmão, quando eu estava meditando e vi aquela chuva, hoje deu uma chuva forte, né? Aquela chuva me lembrou: Senhor, a Tua palavra diz que nos céus existe um celeiro de bênçãos, diz assim, toda sorte de bênçãos celestiais estão preparadas para os filhos de Deus. Ao olhar para aquela chuva caudalosa que deu hoje, ao olhar para aquela chuva forte, eu me lembrei: Senhor, quantas bênçãos Tu não tens para derramar sobre nós, e esta chuva está aqui para me lembrar que a Tua provisão está disponível para o Teu povo. Irmão, mas perceba Deus, veja Deus contigo nas mínimas coisas. Num fechar das portas, Deus está. Num abrir de portas, Deus está lá também. Na escassez, Deus está também. Na abundância, não se esqueça, Deus que te colocou lá também. Por isso o salmista diz... Eu sei que eu estou me estendendo um pouco, meu irmão, mas o Espírito está nos conduzindo a isso. Por isso que o salmista diz: Senhor, eu não quero nem ter o muito, para na minha abundância me esquecer de Ti e achar que eu não preciso de Ti. Mas ele também diz: Senhor, também não quero o pouco, para ficar na miséria, puxando a cachorrinha, e as pessoas olharem para mim, e eu venha a fazer um mau testemunho de Ti, e venha a amaldiçoar o Senhor. Eu não quero nada disso. Mas dá-me o que é necessário. Irmão, vamos orar. Senão eu vou me estender aqui. A missionária já está olhando aqui, me pedindo para orar. Mas o Senhor está aqui. O Senhor está no nosso meio. O Senhor está contigo. Olha para o teu irmão aí para nós orarmos. Olha para ele, olha para ele. Olha nos olhos dele assim, da tua irmã, da tua irmã. Olha nos olhos dele. Esse aí, estou olhando aqui, ó. Essa moça aqui, ó. Eu estou olhando para Jesus aqui na vida dela. Ela reflete a glória de Deus. É para isso que Ele te chamou. Ao olhar para o meu irmão, eu estou vendo Cristo na vida dele. Eu estou vendo Cristo sendo revelado, porque você também é criatura de Deus. Oh Senhor Jesus, nesta noite, vai enchendo a tua igreja, Senhor, da
percepção da tua presença, de que o Senhor está conosco nas montanhas e nos vales. Por onde nós formos, Cristo vai conosco, não é condicional. Cristo vai conosco, então nós também iremos, Senhor, após Ti, porque Tu és o nosso pastor, Tu és a revelação máxima da glória e da graça e da majestade de Deus. Senhor, Te agradecemos porque nós experimentamos esta graça, esta revelação poderosa. Senhor, nesta noite aprendemos, Senhor, que precisamos Te ver, Senhor. Muitas vezes a Tua presença está ignorada, muitas vezes a Tua presença está imperceptível, tão somente porque nós estamos desconectados dos céus. Nesta noite, Jesus, conecta o coração dos Teus filhos aos céus, Senhor. Nós estamos peregrinando nesta terra, nós estamos aqui de passagem, Senhor. Os nossos pés estão nos vales, mas o nosso coração precisa estar conectado contigo nos céus, porque a nossa esperança é a Tua vinda. Tu és o nosso Rei, e Tu és o Rei dos Reis, e Tu virás nos buscar. Essa esperança não pode ser perdida, para que possamos assim, Senhor, olhar para a Tua manifestação nas águas, nas chuvas, no sol que nasce, no sol que se põe, no firmamento que anuncia as obras das Tuas mãos. O Teu DNA, Senhor, a Tua impressão digital, Senhor, estão por todos os lugares para nos mostrar e para nos dizer que eu estou contigo, eu estou ao Teu lado em qualquer circunstância, Senhor. Ajuda-nos a perceber isto, Senhor. Aqueles que precisam de pureza nesta noite, purifica por meio do Teu sangue, Jesus. Aqueles que precisam ser fiéis, tal qual o Senhor é fiel, que nesta noite o Teu Espírito Santo produza fidelidade aos corações dos Teus filhos. Que nesta noite, Senhor, por meio da ministração da Tua palavra, proclamada de inúmeras formas e maneiras, jorrando como uma água de uma cachoeira, possa inundar os Teus filhos agora, Senhor, de pureza, de fidelidade, Senhor, comprometimento contigo, Senhor, e de conhecimento de Ti, Senhor. Assim nós Te pedimos, perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, Senhor. O Senhor nos absolve como nós aprendemos. O Senhor nos perdoa e mostra para nós a Tua misericórdia, porque Tu sabes que nós somos pó e somos falhos, mas em Ti podemos ser fortalecidos e podemos ser aperfeiçoados. Assim, Senhor, aplica esta palavra aos nossos corações, à Tua igreja, ao Teu povo. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Na flor que brota, na onda que vai, no vento que sopra, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. No homem que sente as alegrias da vida, no pequeno que aprende o que o mestre ensina, Deus está, eu sei. Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. Em tudo vejo o Teu amor, em tudo vejo Tuas mãos, e Te agradeço, ó Criador.